Armadilhas da Morte, parte 2. Um portal para o universo doméstico. Estou plenamente ciente de que esta é a primeira vez que qualquer um de nós pretende escapar da prisão dos alienos invasores. Estou ciente de que é assustador para a maioria das pessoas. Diria para todas as pessoas, não todas, embora talvez mais para algumas do que para as outras. Tudo que diz respeito ao desconhecido é assustador até certo ponto. Não é muito. Depende. Quando você encara as coisas, fica mais fácil. Tudo é estranho e tudo dá medo quando não conquistado. Uma vez que você conquista, o medo acaba. O mesmo medo atinge a maioria de nós quando tentamos induzir uma experiência fora do corpo. Existe o medo da morte. Esse medo está embutido em nossos corpos 3D. Depende, vai depender da pessoa. Se a pessoa não tiver mais nada para perder, então ela não tem medo. Mas aqueles que têm muito a perder e está tão assim envolvido nessa vida de ilusão, então eles têm muito a perder, sim. Então eles vão ter medo, porque eles têm muito a perder, são paparicados, ou porque eles gostam de ficar aqui, tem sua família, muito apegada à família, à cultura e aos seus bens materiais. Então eles são os mais que têm muito a perder, entendeu? Se alguma coisa acontecer de proporção assim, de proporção dinâmica e bombástica, como um vírus ou uma pandemia, um tsunami, um terremoto, algo assim. Para aqueles que não têm mais nada a perder, né, já perdeu tanto no mundo, eles não têm medo. Eles podem encarar qualquer coisa agora. Aquelas coisas que vieram para eles ajudou a eles ficarem mais fortes, as pessoas ficarem mais fortes. Então, existe o medo da morte, esse medo está embutido no nosso, não é nada. Então, todos nós temos até certo ponto, nem todos. Além disso, muito do que estou escrevendo em geral pode parecer assustador para muitos no início, eu não acho. Uma vez que o medo é superado, a calma interior e a paz substituem o medo, e nós movemos para o estado superior de consciência, mais perto de nossa realidade. Os mecanismos de medo implantados em nossos corpos pelos cientistas geneticistas Anunnaki estão se tornando cada vez mais desativados. E o DNA que está adormecido dentro de nós começa a se ativar. Um filamento de cada vez, embora o DNA também seja uma construção do universo físico. Ele ainda está conectado à nossa consciência. Mas nem todo DNA depende do o DNA original não tem nada a ver com os aliens invasores. Muitas vezes é difícil para os pesquisadores compartilhar o que descobriram se a informação for negativa, porque eles têm medo de que as pessoas os considerem fomentadores do medo. E daí? O remédio está ali, toma se quer, mesmo se for amargo. No passado eu costumava pensar assim também, até que olhei novamente para mim e vi o que ganhei participando das chamadas informações negativas, e os ganhos foram bastante substanciais. Se eu pudesse ganhar com isso, outros também podem, eu pensei. Todos nós só precisamos passar por vários estágios de emoções, incluindo raiva, antes de chegarmos ao outro lado e pararmos de ser reativos às coisas e substituir nossa reatividade por paz interior, algo que acontece automaticamente com o tempo. Precisamos saber urgentemente os lados negativos e positivos das coisas, ou saberemos apenas metade da história. Também vivemos uma construção de polaridade, então não podemos excluir uma polaridade em favor de outra. Realmente elas estão interconectadas, então é difícil de evitar por completo. Quando se trata de sair da armadilha mortal, não precisaremos ter medo, afinal já morremos milhares de vezes. Acho que não. A gente reencarna, não reencarna, encarna. Então isso não é novidade. A única coisa nova é que desta vez queremos tentar algo fora do normal. Esse negócio de reencarnação aí são os nossos, vem de nossos ancestrais. Imagina um tapete enorme, imenso, todo emendado. E cada uma dessas emendas são os nossos ancestrais
e a gente por último, entendeu? E a gente por último, a gente no meio, porque depois da gente já vem os nossos descendentes. Então quando a gente se vai, a gente morre, acabou. O que fica para trás são os nossos descendentes ou até mesmo alguns ancestrais que não morreram ainda. Quando a gente vai para o outro lado também acabou. Para mim é assim que eu vejo as coisas, entendeu? Porque não existe negócio de reencarnação. Mas tem pessoas que diriam, ah, mas fulano e ciclano relataram as histórias deles de reencarnação e foi muito vívida. Sim, também aconteceu comigo. Eu tive uma passagem no Egito, na Grécia, etc. Mas foi eu? Foi eu ou foi os meus ancestrais? Aí que você tem que parar para pensar. Porque a gente está interconectado com nossos ancestrais e com vários outros que passaram antes de nós. Por isso que a gente vê algo que aconteceu com eles e não conosco, ok? Espero que seja bastante claro tudo isto. A única coisa nova é que nessa vez, quando queremos tentar algo fora do normal, dessa vez temos a oportunidade que nunca tivemos antes, porque a grade que cerca nosso planeta não está mais intacta. O ozônio Lea, a camada de ozônio. Principalmente porque alguns de nós humanos que elevaram nossa consciência a um nível em que vibramos parcialmente fora da faixa de frequência limitada, que chamamos de terceira dimensão. Aqueles portais ali que chamam ozônio, Lea também, é para os aliens vir de fora e agora as almas que morrem hoje em dia não tem mais que ficar presas aqui. Porque as coitadinhas quando morriam, quando elas iam tentar sair desse globo, ela via que estava cheio de eletromagnético, de radiação, né, eletromagnética, que são chamadas de ley lines, as linhas lei. E o que acontecia? Elas não podiam transpassar para o outro lado e ficavam aqui presas pedindo ajuda, coitadas. Até esses miseráveis vindo do outro lado e resgatar ela e eles podiam passar do outro lado. Porque eles têm a tecnologia. E as pobres almas não têm. Então o que acontece hoje em dia? Eles podem passar porque tem brechas, né? Mas eles têm que procurar saber onde é que está essa brecha. Aí aqueles que não podem ficam aqui de lado. Mas geralmente eles tem uma sucção depois de morrer, vai existir uma vibração que a terra vai expurgar a gente não pode mais pisar no chão, nada. A terra vai expulsar tudo aquilo. Então, se você for profundamente, você poderá sim encontrar uma brecha lá e sair embora. Mas o problema também está no outro lado, porque eles podem nos caçar lá. Eles têm a tecnologia bastante para caçar a alma e trazer para o centro Anunnaki e para o umbral, ou esse negócio de hospital, que os kardecistas tanto falam, né? E por lá eles vão tirar uma metade sua, um pouco do DNA que eles vão reciclar, e o resto eles vão destruir. Então não tem nada que se preocupar muito. Isso faz parte da criação, né? E a sua consciência, que é você, não vai ser destruída porque eles não têm um poder. Eles só tiram aqueles que são deles. Então eu digo para eles, para César, para os Anunnakis, o que pertence a Anunnaki, e para o multiverso, que é do multiverso, e voto para ele. Eu vou falar isso para eles. Entendeu? Não tem problema, eu tô legal com isso, eu tô fria. E muitas pessoas não sabem disso ainda. Isso é uma nova informação que não foi passada ainda. Muitos não sabem. Eles só ficam falando coisa corriqueira, repetindo, encarnação, reencarnação, karma, umbral, isso e aquilo, mas eles não falam de coisas novas. Então, eleva a nossa consciência a um nível em que vibramos parcialmente fora da faixa de frequência limitada, que chamamos de terceira dimensão. Portanto, agora existem buracos na rede que agem como portais, levando diretamente para fora da prisão de frequência. Esses portais também são para eles entrarem também. A grade agora parece um queijo suíço que um campo eletromagnético intacto. Por mais que as coisas pareçam mais terríveis agora do que talvez nunca antes em nosso planeta, a polaridade oposta também é verdadeira. Temos uma pequena janela por onde podemos finalmente sair. Isso é fácil falar.
A elite global, que eu chamo de controladores ET híbridos nas posições de nível mais alto, desconhecidos das pessoas comuns e os minions lacaios humanos que têm algum conhecimento da agenda real e trabalham para os controladores senhores supremos. Saber sobre isso, é claro, eles sabem sobre isso. Eles dizem, ou é ozônio Leia, o aquecimento global, entende? Claro, os senhores supremos também. A pergunta lógica seria por que os senhores supremos não reparam o dano, simplesmente eliminando-nos após o que a rede pode voltar e estar mais ou menos intacta. Ou mesmo eles poderiam também fixar a rede, mas eles não deixam, porque eles estão mudando as regras. Estão mudando as regras, eles não nos eliminam porque existe votação. Eles têm sempre conselhos onde eles juntam-se e eles fazem a votação e palestra, né, do que sobre o destino dos planetas que eles governam. Então, tipo, ok, eles querem destruir uma espécie, aí eles perguntam e querem saber da opinião daquele conselho que está lá, pode ser conselho de 12, 13, 14, 15 ou mais. Então eles procuram saber o que você acha, o que você acha, o que vocês acham. Aí eles vão dar a resposta. Alguns são sim, outros não. Não elimine. Outros sim, elimine. Outros são neutrais. Então, nesse caso, eu acho que vários foram neutrais. Quando são neutrais, eles ficam na indecisão. Então, o que vai acontecer? Eles vão matar de pouquinho em pouquinho, em sequência, gradualmente. Aí, o que vai vir? Explosão eletromagnética, né? Que mimica, que tem o efeito de vírus. Temos os acidentes geográficos, como tsunamis, enchentes, terremotos, e aí por diante, e vários outros fatores, acidente nas pessoas, eles controlamento da pessoa para matar uma ou outra, como existe aí no Brasil, no Sudeste e Sul. Então, é isso que acontece. Eles fazem assim uma eliminação, eles dizem, por que não deixar eles eliminar um ou outro naturalmente? Isso é uma seleção natural. Então eles trazem seus demônios, mini demônios pequenos, para influenciar a mente do doente lá e matar, entendeu? Isso é uma seleção natural. Ou manda floods, aqueles enchentes aí, famino, isso, aquilo, seca, isso e aquilo, para matar as pessoas de pouco a pouco, ao invés de tudo de uma vez, porque vai fazer mais danos às construções deles. E eles não querem, porque eles querem deixar alguma coisa preservada, entendeu? Esse cara aqui não sabe muito, essa mulher, esse homem não sabe muito explicar. Então é isso que acontece. Existem muitos motivos para isso, e alguns deles, aqui nada sabe de nada. Mesmo se eles matassem todos os milhões de pessoas que estão acordados, eles apenas matariam nossos corpos. E aí? É isso que eles querem, os nossos corpos mortos. E também, do outro lado, ele também poderia matar com laser os nossos corpos eletrônicos. Ainda fazemos parte do holograma 3D após a morte do corpo. Nosso nível de consciência permanece. A consciência é outra coisa, meu amigo e minha amiga, é outra coisa. Ele matando o corpo aqui, ele mata o corpo light do outro lado, não tem problema para eles não. Poxa. A morte do corpo, nosso nível de consciência permanece assim como um buraco na grade. Os senhores supremos podem decidir aniquilar o complexo alma, mente, corpo e luz, como explicado nos Wayne's Penal Paper. Mas isso violaria a lei do livre-arbítrio, porque não é provocado. Os perpetradores podem ter problemas graves. Pode ser também, mas como eu disse, quando eles chegam a aniquilar assim gradualmente, eles já têm o apoio e o go ahead e vai em frente dos outros. Eles dão a luz vermelha dos outros alienos, das outras espécies ou outras constelações, sei lá o que for, outras fações.
Então por isso que eles têm que sentar e pensar sobre isso e votar, fazer uma votação. Não existe só política aqui não, do outro lado também a política é realmente degradante. Então eles têm que basear-se naquele voto, na votação. Se for neutral, basicamente eles não destroem de vez, mas eles vão de pouco a pouco, entendeu? E foi assim há muito, muito, muito tempo. Os senhores supremos provavelmente não previram que os buracos na grade seriam descobertos pelo que são. E se alguém acidentalmente escapasse por um deles, o que poderia ser alcançado por meio deles não seria compreendido. Consequentemente, a alma desencarnada ainda correria para a armadilha mortal e seria reciclada novamente, se eles pegar, né? Mesmo se a gente escapar pela grade lá do buraco, eles vão pegar. Poderíamos comparar isso com um pássaro que ficou jaulado durante toda a sua vida e nem mesmo considera que pode viver fora da gaiola. Portanto, se abrirmos a portinha da gaiola, o pássaro ainda se decidirá a permanecer lá dentro. Por quê? Porque quando eles abrem aquela porta do outro lado, tudo que ele vê é coisas diferentes, não é o chão que a gente vê. São um mundo paralelo. Então aquela alma tem medo e não quer sair daquela estrutura, daquele prédio, daquela casa, etc. Entendeu como é? E os enxeridos aí não tem que ir lá e fazer reza e chamar os seus alunos aqui para captar lá não, viu? Enxeridos. Não pretende, porque nós somos religiosos, espiritualistas, hipercontato, isto e aquilo. Não precisa disso, cara. Não precisa. Eles vão saber, eles têm que sacar. Não vamos dizer que são tão idiotas assim que não sabem. Eles vão saber a hora de sair. Um dia a casa cai e eles saem. No entanto, não sou o único que viu as rachaduras nas paredes da prisão e, portanto, o gato já está fora de bolsa, o pássaro está fora da gaiola, podemos dizer. Agora só precisamos usar nossas alas da alma e voar para longe. Os senhores supremos estão trabalhando para trazer a humanidade para a singularidade do robotismo, né, do androide. Provavelmente percebe que alguns de nós escaparemos, e isso é aceitável, mas muitos que realmente poderiam escapar conseguirão. Fique frio quando se resumir a isso. E em vez disso, opte pelo que eles estão acostumados. Seguir os guias espirituais, quer dizer, eles vão seguir os guias espirituais. Muitos deles, porque são muito babacas mesmo, são gados mesmo para o abate. E quando eles veem esses guias espirituais, eles vão seguir. Ao invés de virar para a direita ou esquerda, eles vão em frente e seguir aquele túnel. Até a armadilha ser reciclada novamente, porque isso não pode parecer mais seguro para eles. Pode parecer mais seguros. E os lacaios, aqueles que sabem sobre os buracos na grade, sairão pelos buracos também? Isso é altamente improvável, porque eles temem que seja julgado. Que nada, meu amigo, que nada. Aqueles lá também estão em cohortes com ele, por seus crimes contra que nada. E você pensa que ele está dando uma bosta para a humanidade? Essa rainha do Orião e tudo mais. Do outro lado da rede, que percam o poder que sentem que é que tem aqui na Terra. Eles estão corretos. E ambas as contas, além disso, eles não seriam bem-vindos em Orion. Exceto para ser que nada, eles serão bem-vindos. Chegar lá, oi amigo, bom trabalho, hein? Bom trabalho, tá pronto para a nova jornada? Para trabalhar para nós como políticos e ricos e escravizar aqueles babacas lá, aqueles lacaios lá que merecem? Estamos, ok, legal, aí uma medalha para você. Quando parentes e amigos morrem, principalmente sentimos sua falta e talvez soframos com eles. Sentimos uma perda e gostaríamos de poder vê-los e estar com eles novamente. Os senhores supremos estão bem cientes disso e têm tocado em nossas emoções desde que manipularam o Homo sapiens para existir. O Homo sapiens sempre existiu, com ou sem ele, meu amigo ou amiga. Há muito tempo. Ao nos escanear em nosso momento de morte, a equipe da vida após a morte chamamos Greys, que às vezes estarão disfarçados como um anjo, outros, essas coisas aí, saberão quem são os seus entes queridos para solidificar a armadilha. O falecido pode ver a projeção de um ente querido que vem cumprimentá-lo. Isso geralmente é o suficiente para seduzir a alma e entrar na dimensão astral apropriada. Ocasionalmente,
Se o ente querido ainda está do outro lado, essa alma pode realmente ser aquela que saúda o recém-desencarnado. Vai depender quanto tempo ele morreu. Se ele morreu mais de um ano, então não pode ser ele, mas se ele morreu menos de um ano, pode ser ele. No entanto, para os doentes é quase impossível dizer a diferença entre uma projeção holográfica e a almas reais e os parentes e entes queridos. Como já mencionei muitas vezes antes, é impossível para os humanos imaginar o quão avançada é a tecnologia dos aliens em comparação com a tecnologia da Terra em nosso tempo. Claro, lógico. O guia espiritual também pode assumir a forma de um ente querido, um velho amigo de uma vida recente ou de uma vida anterior a essa. Às vezes, há mais de um guia espiritual. Então, não vou ocupar espaço aqui para... Então, às vezes, eles podem vir até e sentar o pau naquele falecido. Eles iludem as pessoas a seguir, né? Tem uma multidão seguindo, quando aquela alma que morreu recentemente chega, eles sentam o pau. A primeira coisa importante é ignorar quem quer que se aproxime de você. Uma vez que você se separe do seu corpo, tá cheio de bandidos do outro lado, se passando de bonzinho, não é só aqui não. Separe seu corpo físico na morte. E é aqui que o foco entra em cena. Não consigo enfatizar o suficiente o quão importante isso é para não me distrair. Como a equipe da vida após a morte provavelmente examinou nosso campo de energia antes ou no momento da morte, eles também sabem quais são nossos planos. Eles não vão nos parar à força, mas podem tentar nos distrair, nos manipular para segui-los. É bastante fácil para eles conseguirem que eles dêem permissão para nos sugar para seu túnel de luz, ou como eles querem levá-lo para a próxima estação de vida após a morte. Por isso que é tão importante aprender a focar antes de morrer. Em outras palavras, começa o processo hoje. Discutirei como focar na sessão designada abaixo. E eles também iludem as pessoas com os hologramas deles falsos do outro lado. Os idiotas aí vão pensar que são verdade, ficar todo babando. Uma mesquita, um templo, igrejas, catedrais, tudo aquilo não passa de nada além de binários, de coisas virtuais. Do momento que o idiota vai lá, ele captura o idiota na jaulinha e fecha, e aquele negócio se desmancha. Aí você se acorda em outro lugar, bem pouco para a cara deles. Eu não tenho pena. Realmente eu não tenho pena de idiotas. Em vez de prestar atenção a qualquer pessoa, independente de quem ela seja ou pareça ser, você se concentra no que está acima de você. Ou seja, né, blá, 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 depois de morrer. Acima você verá a grade, pode ser confusa, mas sólida, dependendo do seu foco, mas isso é relativamente sem importância. Depois de localizar a grade, procure por um buraco nela. Deve ser capaz de vê-los quase instantaneamente. Escolha um dos buracos, concentre-se nele e divulgue o pensamento e a intenção que agora você vai fazer um nano viagem. Através do buraco e pousar num void. Eu vou pensar, eu vou para a minha origem. Eu vou para o multiverso de onde eu veio. Não necessariamente o void, o vácuo, o K, qualquer coisa Orione, muito bem dessa Orione, qualquer termo que você preferir. Esteja ciente de que você aparecerá do outro lado do buraco instantaneamente. Por mais inexperiente que seja, você pode nem mesmo estar ciente de que alcançou seu primeiro destino antes de se orientar. O que você experimentar a seguir depende de sua própria disposição de ver o que realmente existe. Uma alma totalmente ignorante que potencialmente passaria pela grade veria apenas o sistema solar e o espaço escuro de uma forma que deveríamos ver essas coisas ainda no holograma. Tal alma logo seria abordada por guias espirituais ou guardas, ser informada de que ele se perdeu, né? E não deveria estar ali, vão ter que guiar eles para o centro Anunnaki. Então ele seria escoltado para uma estação de vida após a morte e escolha dos guias espirituais, dependendo do sistema de crença do desencarnado. Dependendo de sua crença, você pode parar numa estação muçulmana, cristã, budista, etc. Os leitores dos artigos expressamente também leram
Uma vez do outro lado da rede, alguém que está atento à maioria dos leitores desse artigo veria o universo como ele realmente se parece. Você provavelmente verá que algo se parece com a teia de aranha. Eu não vi isto. Eu não vi assim. Eu vi foi uma coisa toda luminosa. As estrelas eram mais brilhantes. E eu vi seres lá andando como zumbis. Eles não me viram porque eu estava operando com a consciência e eles estavam assim quase físicos e eles estavam flutuando e eu apenas observando. Fui adiante e vi uma pirâmide. Aquela pirâmide era imensa e enorme e parecia, não parecia não, ela era de mármore e a cor assim rosinha e bege e tinha assim uns pontinhos branquinhos e eu fiquei assim deslumbrada, nossa, que coisa linda. Aí eu vi um homem subindo ela. Esse homem tinha paletó e ele era muito arrogante. E cada degrau que ele subia, uma parte dele caía. Cada degrau que ele subia, uma parte ou uma camada dele se caía no chão. E o ego dele, a arrogância dele caía. E eu ficava só gritando, ei, quem é você? Quem é você de trás? Mas ele parecia não me ver, não me escutar. E continuou subindo naquela pirâmide. A matéria escura e a energia escura ninguém sabe. Realmente não sei, a não ser que você vai ser uma grande surpresa e não que poderíamos esperar, limitados como éramos, operando com apenas cinco sentidos. No entanto, o K irá se estimular, o que nossa alma já sabia no passado, antes de estarmos presos. Todos nós fomos seres K uma vez, então uma certa familiaridade também estará presente. Acho que você vai olhar para isso com admiração e ter uma grande sensação de volta ao lar e felicidade. Provavelmente será um pouco estranho para começar, mas você logo se familiarizará com essa nova visão do universo, nossa verdadeira casa. Eu não acho que essa seja a nossa casa, é uma coisa assim muito solitária lá, eu via muito solitária. E ao lado parece que não tem sentido, sei lá, não tem vibração, não tem vida. É importante entender que o K não precisamos de espaçonaves ou outros veículos para viajar. Tudo é feito usando nossos pensamentos. Portanto, é muito importante conseguir focar os pensamentos. Se seus pensamentos permanecerem tão dispersos quanto muitas pessoas estão hoje, você logo perceberá que seu pensamento levarão por outro lado do mapa e você acabará em algum lugar sem querer. No próximo momento você se encontrará em outro lugar, porque lá você opera com a mente, né? Com o corpo light. E esse corpo light é muito mais poderoso com a mente. A mente lá, ela trabalha e funciona muito mais rápido do que aqui. Tipo, coisas que acontecem aqui que você pensa e se realiza depois de anos e anos e anos, lá é em fração de minutos, segundos. Tipo, você quer ir para a sua casa assim que você morre. Eu quero ver a minha mãe. Aí pá, você já está lá, olhando para sua mãe. Eu quero ir para visitar tal e fulana. Pá, você já está lá. Entendeu? Você opera com a mente. É como se fosse um sonho. E esse sonho, onde você lidera esse sonho e comanda esse sonho. Então, é muito, muito importante, imperativo que você saiba controlar esse pensamento depois de morrer. Dessa forma você terminará onde realmente deseja ir. Como observação aqui, não se preocupe como se perder no universo, porque seu pensamento sempre pode levá-lo de volta ao ponto de partida, se desejar. Não existe tal coisa como se perder, a menos que você haja como uma alma ignorante, mas se fosse esse o caso, você não teria experimentado o K real quando passou pela grade. De qualquer maneira, portanto, se perder não é um problema. Trarei isso com mais detalhes em uma das subseções abaixo. Como parte do grupo de almas humanas, você será bem-vindo ao Orion, a menos que tenha causado muitos danos e vivido vidas muito destrutivas e envolvida com atividades criminosas sérias, como modus operandi comum de sua alma. Besteira, Orion também foi um palco de muita guerra e bagunça. Muitas coisas, muito eletismo aqui eu vejo.
Você logo perceberá que a alma que você pensava ser você na Terra é apenas uma pequena parte do seu verdadeiro você. Na verdade, sua personalidade terrena não é de forma alguma a sua personalidade. Todo mundo sabe, Dori. Todo mundo sabe, pelo menos eu sei que eu não sou esse corpo, essa alma, ou essa, mesmo essa alma e esse nome, ok? É apenas sua mente analítica, o ego que você construiu aqui na Terra, à medida que avançava. O verdadeiro você é a nossa consciência, como fragmento de alma individual. É o conhecimento completo de um com as Criatrix, que é a consciência divina e universal e multiversal, ok, Duri? Que você atue no K em seus estilhaços de alma, usando todo o conjunto de experiência desde o tempo que você nasceu como espírito até sua experiência mais recente. Então você construiu a partir daí, mas está fazendo isso a partir de um agora constante, porque todo tempo é simultâneo, no caso, tudo existe ao mesmo tempo. Isso também acontece em outros planos, cara. No umbral também tudo acontece ao mesmo tempo. Tudo existe em um agora, em constante mudança. As outras lascas de almas que são parte de vocês, outros partes fractais, e ainda são presas na Terra em outras linhas do tempo, no passado ou no futuro, serão chamadas de volta à super-alma assim que suas vidas atuais na Terra foram concluídas. Isso pode até ser o caso de se uma ou mais de seus fractais de alma contemporâneas ficaram presas na singularidade. Não são nós, cara, são nossos descendentes que vão ficar para trás. Seja mais simples, não sabe de nada, fica falando sem ser conciso e simplificar. São os nossos ancestrais e descendentes. Agora, com acesso às dimensões K, você pode criar com seus pensamentos, viajar pelo pensamento, comunicar-se com os pensamentos de outros seres no K e se misturar com outros espíritos, seja participando de suas criações ou iniciando a sua própria e tendo outros se juntando a você. Não haverá limites além daqueles que você mesmo cria. Seu propósito é sair, criar, aprender como fazer isso a partir de novas perspectivas conforme você avança. Todas as experiências que uma fracção de alma tem contribuirão para todo, e assim o feminino divino aprenda a crescer infinitum, ao infinitum. O grupo de alma humana foi criado pela rainha da destruição do corpo espírito eterno com o propósito de participar do experimento humano, que mais tarde foi sequestrado, foi tirado e adulterado por seu enteado, o Enki Lúcifer e seus rebeldes, que às vezes chamamos de anjos caídos ou os Nephilims. Portanto, somos considerados inexperientes em comparação com muitos outros espíritos do Ka. No entanto, assim como aqui na Terra, os seres do Ka também estão aprendendo. Eles não estão aprendendo coisa alguma, eles estão se preparando para entrar em ação, para experimento, ok? E colocar a teoria em experimento. Discutir com muitos sistemas estelares, constelações estelares, talvez até a galáxia inteira funciona de maneira semelhante às nossas universidades terrestres, onde os seres podem estudar, aprender mais a fim de aumentar ainda mais sua habilidade como deuses criadores. Blá, 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 blá. Eu não compro isso, eu não gosto disso. A Orion constelação é uma dessas universidades, embora isso não seja seu único propósito. Não é só Orion, cara, Lira, cara, e outras coisas aí, a Sirius. Essas são apenas algumas das inúmeras coisas que podemos esperar quando sairmos. Por incrível que pareça, vamos experimentar a liberdade total. Eu não acredito em vocês, sinceramente, eu já estou cheia. Em vez de cerca de 500 mil anos terrestres. Ninguém vai nos dizer o que temos que fazer, somos nossos próprios criadores, nossa realidade, acreditamos. Tudo mentira, né? É tudo alieno, tudo não presta de qualquer forma também. Aprendendo como se considerar. Como é sendo assim, você. Agora ele ou ela quer mandar nas pessoas que são também autísticas, que está sempre mudando de assunto ou com a mente aqui e ali e fazendo multitarefas. Até isso eles querem julgar. Xará pela mulher. Cala a boca, mulher homem.
Blá, 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 blá. Não, 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 eu não gosto dessas frescuras. Muito obrigado. Você notará depois de cumprir as metas que aumentou consideravelmente sua capacidade de se concentrar, essa capacidade. Ah, que nada. Imagino que o maior medo que as pessoas costumam ter nesse ponto sobre esse assunto é que se percam em espaço escuro vasto, quase infinito. Eu gostaria de fazer o meu melhor para eliminar esse medo de leitor, se esse medo estiver presente mesmo. O cara ou a mulher que fala como se ele fosse entender, fosse o mestre de entendimento do outro lado e não é. Fiz a alegoria no WP sobre uma sala totalmente escura com um redutor de luz na parede. Quando você lentamente aumenta a intensidade da luz, começa a ver mais e mais. Eu já sei, já passei por isso. Ou seja, nosso ambiente imediato, esse ambiente que você e os outros criam nele, será sua realidade primária. O que acontece do outro lado do país ou do outro lado do mundo, literalmente acontece em outra versão da Terra. Embora sua versão e todas essas outras versões que você ouve no noticiário estejam sobrepostas. É assim que eu penso também. Você não está lá para experimentar as guerras do Oriente Médio, mas você pode ouvir sobre elas enquanto acontece em outra versão da Terra. Isso é que eu falo de vida assim, de camadas paralelas, de várias realidades. É uma prática muito boa para a alma. Enquanto as pessoas estão morrendo no sudeste do Brasil, em outra parte do Brasil eles estão tendo farra e se alegrando. Então é tudo relativo ao que realmente coexiste junto em um conjunto de experiências que faz parte do coletivo, da mente coletiva, né? E do desejo coletivo da massa. É uma prática muito boa para a alma se concentrar em uma realidade, estar ciente de que como diferentes pessoas criam realidade e vida para si mesmas, participando de uma realidade local acordada. Não é como se essas outras realidades desaparecerão totalmente, mas ao colocar uma distância cada vez maior entre você e eles serão neles, em vez disso focar em si mesmo, qualidade. No longo prazo, sua própria terra ganhará a vida própria e se tornaria sua própria realidade potencial que tem contínuo e, portanto, você pode existir por conta própria. No entanto, se os invasores decidissem lançar bombas devastadoras por todo o planeta Terra e destruí-lo totalmente, isso certamente afetaria o seu universo local também, porque essas diferentes versões da Terra, diferentes realidades acordadas, despertadas, funcionando em frequências ligeiramente diferentes do seu próprio, ainda estão conectadas. Outra opção é que seu universo local seja poupada da destruição, mas o ambiente fora de sua esfera de influência talvez seja um deserto e a radiação não pode afetar você e sua vizinhança a longo prazo. Pode sim, é como um vírus, pode sim. Eles já jogaram também uma bomba nuclear no Mar Morto, muitos anos atrás, por isso se chama Mar Morto. E os religionistas doentes dizem que foi um curso de Deus, como se diz? Um curse, uma maldição de Deus. Que Deus bom, né? Para amaldiçoar e fazer o Mar Morto. E também já jogaram uma bomba no centro da Índia, os pleiadianos, reptilianos, as brigas deles pela terra. E também uma Atlantis foi as das piores de todas, que afetou a terra por centenas de mil anos atrás. Ok? E foi por essa razão que um cara da milícia americana nos anos 70 foi abordado e raptado por uma facção alienígena que vive lá na Terra Oca, e ele advertiu esse homem, esse comandante, para não repetir o mesmo erro que eles mesmos fizeram, e eles querendo agora culpar a humanidade, dizendo para não fazer mais essas bombas atômicas e bombas nucleares e blá 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 blá, porque vai afetar não apenas a Terra, mas até mesmo outros universos adjacentes, e que era para ele não falar o que ele passou, né, a experiência que ele teve até no futuro da Terra.
mas provavelmente ele já faleceu. Ele falou isso para um ente querido e o ente querido divulgou para outras pessoas que ele, a experiência que ele teve. Que ele foi para Garta e lá ele se encontrou em um lugar, ele tomou uma bebida muito estranha lá e falaram para ele sobre a guerra e a bombas nuclear e atômica. Sua própria terra ganharia a vida própria e se tornaria a própria realidade potencial que tem um contínuo. Então, se eu decidisse lançar a bomba. Eles já fizeram isso, cara. Já fizeram, cara. Agora que já se juntaram para tomar vergonha na fuça, né? Se juntaram e discutiram que não poderiam mais continuar assim. Porque tomaram um pouquinho de vergonha na fuça. Até continuar também a putaria novamente. Pode afetar você, sua vizinhança e longo prazo. E se acontecer na Terra, vai afetar outros planetas adjacentes. Meu conselho é não parar de criar nosso universo local. Pode ou não pode abrir o portal dentro de nós e mostrar o caminho para o cá, mas mesmo que não faria, a prática em si é muito valiosa e útil. Pelo menos você tentaria, né? Melhor que não tentar. Uma vez que você fazer entrar no carro. Mas eu não acho que esse cara também seja uma opção boa. Eu tenho um sentimento muito ruim, e de Orion também. Lá no Recife, no Recife Antigo, tem um prédio lá chamado de Orion. E era um prédio infernal, que estava infestado de espíritos e homem reptiliano de escamas verdes, que era visto pelas empregadas lá que trabalhavam lá, subindo pela parede. Um homem reptiliano, imagina, nos anos 70, onde ninguém sabia o que era reptiliano, né? Foi em 79 esse caso, 79 aconteceu. Não. 79. Foi em 79 isto. E uma mulher lá viu esse homem, né? E a minha irmã também viu. Subindo como uma lagartixa. A minha irmã falou que era um homem lagartixa, mas que tinha escamas e esverdeada. E ele podia subir na parede. E o nome desse prédio é Orion. E eu vi um crocodilo subindo, que é também algo a ver com os reptilianos. Então você vê, Orion e os reptilianos estão conectados. E essa tal de rainha aí, ela é uma rainha reptiliana. E quem achar que esse cara seja bom, Orion seja bom, é porque está trabalhando para esses reptilianos também. E esse Dude também é um deles. Então, por isso que eu passo os artigos desses povos, e o que ele tem para falar, para criticar e tentar fixar o que eu acho que esteja errado. E aqui é o final da parte 2.